Juízes capítulo 6 vai falar de um homem chamado Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevaleceu na mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa das midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os povos do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, e nem ovelhas, nem bois, e nem jumento, porque subia como seus gados e tendas, vinha como gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, e nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Bom, até aqui, nós estamos vendo o retrato do que aconteceu nessa época de Gideão, né? Então, pessoal, nós estamos vendo esse retrato aqui, irmão, que está acontecendo no dia de hoje. Quem está sabendo disso? Quem está ciente? Tá. Nós temos um vizinho que chama o quê? Venezuela. É o mesmo sistema, é o mesmo governo do anticristo, que vem para destruir, para trazer a fome, a miséria, a desgraça. É verdade. E querem tomar o nosso Brasil. E o nosso Brasil está cheio de profeta, tá ou não tá? E aqui se apresentou um profeta, meu irmão, ele só trouxe o quê? Só barulho. Só barulho. Trouxe uma boa palavra, uma coisa linda. Trouxe uma teologia, trouxe uma história da Bíblia. Profeta, está cheio de profeta. Mas Gideão, eu quero que tu preste atenção, Gideão não era profeta, Gideão não era pastor. Quem era Gideão? O menor da sua casa. A família dele era mais pobre que Manassés. Mas foi um homem que o Espírito do Senhor se apossou dele. E através desse homem que foi o Espírito de Deus se apossou dele, a pior tristeza que tem na face da terra não é doença, não é maldição nenhuma. A pior tristeza que tem na face da terra é a pessoa viver sem o Espírito Santo. Meu Deus. Eu posso conhecer a Bíblia toda, eu posso ser o maior estudioso dessa terra, mas se eu não tiver o Espírito Santo, todo esse conhecimento eu não posso. Eu sou inoperante. Mesmo assim eu vou ser uma presa fácil na mão do inimigo. Agora eu quero ver o inimigo colocar a mão no fogo, meu irmão. Se nós estivermos cheios do fogo do Espírito Santo. Quero ver ele tocar. Quem está entendendo? Então Gideão ele foi revestido do Espírito do Senhor, e ele trouxe a solução. Com 300 homens, ele perseguiu quem? Os inimigos. E Deus falou para ele assim: vai na tua força
E aonde estava Gideão? Por que Gideão chamou a atenção de Deus? Foi pela sua coragem, foi pela sua atitude, porque Deus é Deus de atitude, irmão. Deus viu algo diferente em Gideão e quer ver algo diferente em nós. A diferença é aquele que busca o Espírito Santo, é aquele que busca o reino de Deus, é aquele que busca ser revestido do poder lá do alto. Aleluia. Esse faz a diferença. É verdade. Aleluia. Agora, aquele que for em busca da bênção, fica perdendo tempo, fica rateando, fica marcando passo. Não busca a bênção, busca quem? O abençoador. Não busca a cura, busca aquele que cura, irmão. Não busca a prosperidade, busca o reino que você vai prosperar. Porque no reino de Deus não há miséria. Ó, no reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há pecado. No reino de Deus há justiça, paz e alegria e prosperidade. O reino de Deus, ele havia sido perdido lá em Adão, e Jesus trouxe de novo. Mas se você acompanhar, como diz, porém os filhos de Israel, eles fizeram o quê? Que era mal perante o Senhor. E olha o que aconteceu. Por eles fazerem o que é mal perante os olhos do Senhor, o que trouxe para ele? Maldição. Não está dizendo hoje a campanha, né? Quebra da maldição, né? Trouxe maldição, né? Então a desobediência, aquilo que acende a ira de Deus, Deus não trabalha com sentimento, irmão. Deus, ele trabalha com justiça e com amor. Amor e justiça. E Deus vai falando, Deus vai avisando, mas o povo não dá o quê? Aí ele então agora eu vou trazer a situação caótica para poder as pessoas se despertar. Já que eu estou mandando o aviso, já que eu estou avisando, não querem obedecer, não querem atentar para minhas palavras, para a minha repreensão. Então, o que também fez Gideão ser revestido do poder, ser cheio do Espírito Santo? O que aconteceu? Qual o segredo? Todos nós aqui, a gente apresenta para Deus o nosso incenso, né? Que incenso? A oração, é verdade ou não é? Mas quando a gente apresenta o nosso incenso, a nossa oração, Deus, ele olha para onde? Para o nosso coração, o nosso altar. Como que está o nosso altar? Como que está o nosso coração, o nosso altar? A palavra de Deus também diz que gritos vazios Deus não quer. Então quando Gideão falou assim, se o Senhor é o mesmo anjo do Senhor, aguarda aqui. Gideão correu em casa, preparou o que? Um cabrito. E ele foi lá e ofereceu o cabrito. Colocou em cima de uma penha. O anjo, ele até recebeu o cabrito. Mas Gideão continuou a mesma coisa. Simplesmente um homem natural, que não poderia resolver o quê? Nada. Não tinha solução ainda em Gideão. Mas quando ele fez aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus quer, tu vai oferecer um boi.
Tu me deu o cabrito, é fácil você dar o cabrito. Agora eu quero ver você fazer o que eu quero. E quando o Gideão foi lá, obedeceu. Quando o Gideão foi oferecer o boi lá no altar, a vida dele correu risco. Se levantaram contra ele, tentaram matar ele. É desse jeito, para agradar a Deus, a nossa vida corre risco. Os inimigos vão se levantar para tentar matar aqueles que agradam a Deus. Agora aqueles que não incomoda, que só oferece cabrito, é mais um. Você não pode ser mais um, não pode aceitar isso. Terça-feira eu fui numa igreja no conhecido lá também, e foi o término de uma campanha sobre Jeremias 18, que fala do vaso que desce para descer a casa do olheiro. Descer é muito mais do que muita gente imagina, irmão. Não tem que descer e tal, e fala, tem que descer. Uma pessoa, quando ela morre, ela desce para onde? Para a cova, é ou não é? É muito mais do que descer, se humilhar. Quando uma pessoa ela desce a cova, acabou a vida dela aqui, ó. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que perde a sua vida nesse mundo, achá-la. Glória a Deus. Uma semente, para ela descer a cova e para nascer uma nova vida nela, ela tem que morrer. Isso é descer. E quando a pessoa desce a cova, acabou, não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, não tem roupa, não tem família, não tem nada. Como que quero que Jesus nasça em mim, uma nova vida em mim? Tem que morrer, tem que descer. Descer o que é a cova, tem que morrer. Para nascer a vida de Cristo, para nascer uma nova vida. A pessoa tem que morrer, deixar de ser religiosa. Eu quero a solução para a minha família, mas ela chegou em mim, chegou em você. Nós somos a solução para a nossa família. Você vê que Jesus é o nosso espelho. É o nosso espelho. A Bíblia fala em Provérbios, acho que é Provérbio 2, que fala para a gente encontrar sabedoria. Para nós encontrarmos a sabedoria, nós temos que buscar ela como busca o ouro e o quê? E a prata. Você encontra fácil, é fácil encontrar o ouro e encontrar a prata? Então, se você vê a história dos garimpeiros, eles largaram tudo, família, largaram tudo. Teve muitos que morreram lá com malária. Teve um que teve 5 vezes a malária, mas não desistiu. Não arredou o pé ali, enquanto encontrar o ouro ali. E muito mais é o que nós temos que fazer para encontrar o reino, para encontrar a sabedoria, para nos ser cheio do Espírito Santo, porque o dia mau está chegando. A fornalha ela vai se acender. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo. Mas o fogo não queima quem é espírito, só queima quem é carne. Quem está entendendo? E esse tempo, e a gente sabe que está a guerra espiritual.
Pois qual é a solução? Deus deu a solução. Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, se converter do seu mau caminho e orar, o que Deus vai fazer? Ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Então, para a gente, primeira coisa, quando a gente vai querer uma resposta de Deus, querer que Deus venha sobre a nossa vida, nós temos que primeiro olhar como está a nossa vida no altar. Porque tem gente que está distante do altar, pastor. Tem muitos que estão distantes do altar. Então você vê que a nossa vida, a vida com Deus, é uma vida de trabalho, irmão, é uma vida de atitude, é uma vida de oferta. Quem foi Jesus? Jesus foi a maior oferta que teve. O próprio Deus teve que ofertar o filho dele. Como que Salomão ele adquiriu sabedoria? O que chamou a atenção de Deus para Salomão? Como que Salomão teve um encontro com Deus face a face? A Bíblia fala que Deus apareceu para Salomão. Deus ele apareceu para Salomão. E apareceu também para Gideão. Hoje o Senhor apareceu para Gideão. Através do que? Através da atitude. Mas o que Salomão colocou no altar? 1000 holocaustos. Olha a importância do altar, olha a importância do que a gente oferece no altar para Deus. Eu costumo falar, a nossa vida, ela é o que a gente oferece no altar. Glória a Deus. Vocês entendem? Porque aí você vai começar a ter experiência com Deus. É verdade. Eu estava de frente ao mar, assim, uma onda de quase 3 metros de altura. Quase 3 metros de altura. E eu falei para minha esposa, eu vou tocar o pé lá na água, e você vai ver que esse mar vai ter que parar. Aleluia. Vocês acreditam nisso? Eu creio. Quando eu toquei o pé no mar, assim, o mar na mesma hora riu, ficou igual a piscina. Parou as ondas. Você está entendendo? É o poder. Se eu tenho poder, eu posso. Se eu não tenho, eu não. Diga graças a Deus. Então tem que buscar. Tem que se lançar. Olha como vivia a igreja. A igreja como vivia na época da igreja primitiva. Ninguém se considerava o que tinha, ninguém considerava o que tinha. O que eu tinha, o que a pessoa tinha, ela não considerava ser dela. A ponto dela pegar e repartir para cada um conforme a sua necessidade. Então a igreja daquela época ela era envolvida por quem? Com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele nos enche, o amor de Deus transborda de dentro ali. Não é um amor natural, não é um amor carnal, mas é o amor de Deus ali.
a ponto da pessoa tiver um pão e ver o seu irmão com fome, ele é capaz de pegar o pão, nem repartir, dá tudo para o irmão. Então, estamos vivendo uma época que agora nós temos que despertar e buscar com todas as nossas forças se encher mais do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque você vê que Pedro, olha o exemplo de Pedro. Pedro, pastor, andou 3 anos e 6 meses do lado do mestre. O próprio mestre pregava para ele, viu milagres e milagres acontecer, né? E Jesus falou assim: Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer o seu. Como é que pode isso? É porque Jesus estava em carne. Jesus não podia entrar dentro das pessoas. E para o Espírito Santo vir, ele tinha que subir. Mas vai ver quando Pedro se converteu. Vai ver quando Pedro se encheu do Espírito Santo. Foi um outro Pedro. Ele sofreu, ele teve uma metamorfose, uma transformação. Por exemplo, Pedro deixou de ser lagarta, andava se arrastando, e ele se transformou em borboleta para voar o quê? Passou a voar alto. Aleluia. Então, eu estava lendo hoje, até a sombra de Pedro curava, trazia um monte de enfermo, um monte de pessoas possessas, malignas. Os espíritos saíam voados, saíam correndo, os doentes eram curados. Por que o Espírito Santo está trazendo aqui? Porque olha só, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém tem, eu sou dono dessa propriedade aqui, eu coloco você aqui e me ausento. Quem é o responsável aqui? Quem é que tem poder aqui? Ah, Jesus, vem me curar. Ah, Jesus, me cura. Quem é que tem poder? Jesus está falando, quem é que delegou o poder? A igreja, irmão. Por isso tem que buscar o Espírito Santo, para você ter poder para se curar. Glória a Deus. Glória a Deus. E você vai ter poder para curar os outros. Aleluia. Amém? Amém. Como Deus falou para Abraão: Abraão, você será a própria bênção. Você será a própria bênção. O que é melhor, a gente ser a própria bênção ou buscar a bênção? Ser a própria bênção. Por exemplo, pastor, por que eu oro, por que eu peço e Jesus não me cura? Pois a palavra de Deus diz que Jesus já sarou a gente pelas suas pisaduras. Quando Jesus estava carregando a cruz e o sangue ia escorrendo dele, quando ele ia pisando assim na terra, ficava a marca do sangue das suas pisaduras. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos o quê? Aquelas pessoas que vinham atrás dele, que eram doentes, pisavam nas pisaduras dele, eram curadas. Aleluia. E hoje, por que muitos não são curados? Aleluia. Porque você quer viver no presente uma coisa que Deus já fez no passado, Ele já curou. Então você tem que falar: em nome de Jesus, eu já fui sarado pelas pisaduras do Senhor. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu já fui sarado.
Quando você compra alguma coisa e aquela coisa danificada, e você chega lá na loja com a nota fiscal lá, aqui ó, eu quero uma troca, você vai com toda certeza lá, Senhor, aqui está escrita aqui a palavra aqui, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. E você apresenta essa palavra, e você vai orando, e você vai entendendo. Senhor, a Bíblia fala que maldito todo aquele que foi pregado no madeiro. Cristo está dizendo aqui que o Senhor já me resgatou da maldição da lei, já me redimiu. Mas tem uma coisa que a pessoa às vezes se enfia em maldição, está escrito lá em Malaquias, né? Com maldição será amaldiçoado, porque a mim vós derrubai no que não diz e não oferta. Mas Jesus já nos resgatou da maldição. Mas se eu não dou o dízimo, se o Senhor nega a Deus, aí eu me coloco debaixo da maldição. Amém, pessoal? Então, aquele que segue as pisaduras do Mestre, os passos do Senhor Jesus, está dizendo ali que pelas pisaduras dele, nós vamos ter. Se não está acontecendo é porque não está seguindo as pisaduras do Mestre, não está seguindo os passos de Jesus, aí a cura não vem, a maldição não sai. Está cheio de gente aí fora seguindo o profeta, meu irmão. Enganando aí, está escrito, Jesus falou que surgiram muitos falsos profetas, enganando muito. Amém, pessoal? Amém. Tem que seguir os passos de quem? Jesus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Em Jó, vou pedir para você abrir em Jó capítulo 13 aí, versículo 4. Isso, Jó 13, 4. Por isso que nós temos que sair desse mundo, irmão. Temos que sair. Esse mundo, nós não somos desse mundo. Jesus disse: o reino, o meu reino não é desse mundo. E se nós estamos no reino de Deus, nós não pertencemos a esse mundo. Olha só. O que fala aqui, ó. Vós, porém, sois inventores de mentiras. Peraí, tem uma vírgula aí, tem. Por que nós somos inventores de mentira? Porque lá em Isaías 54, versículo 5 diz: verdadeiramente, fala comigo, verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas pisaduras foste sarado. Está no passado, foste sarado. Então, nós somos inventores, vós, porém, sois inventores de mentira, e vós, todos os médicos que não valem nada. É a palavra que está dizendo aí. Sou eu não. Que isso, pastor? Vós, os médicos não valem nada? Não vale nada. Quando você vai lá no hospital lá, quando você vai lá no hospital, ele trata você com alopatia. O que é alopatia? É para remediar, para enganar. É o sistema. É só novalgia, toma uma injeção lá. Já é
O sistema já é o médico não olhar para a cara do paciente, é o sistema. E a tua fé fica enferrujada, ela fica lá. E aquela tua oferta que era para você edificar sua vida espiritual, você não colocou no altar. Jesus falou que não devemos servir a dois senhores. Ele não falou nem de Satanás, ele falou qual o Senhor que ele falou? Deus e o dinheiro. A minha vida espiritual começou a cair. O que é isso, meu Deus? Eu orava, eu ouvia a palavra e pá, não sei o que, cair. Eu falei, não aceito isso não. Fui numa igreja visitar um conhecido meu, pastor também, que ele quando chegou na hora lá no culto, assisti o culto, e eu falei, eu não aceito que a minha fé fique embaixo não. Eu peguei a minha carteira, abri ela no altar, derramei tudo que tinha na carteira lá. E aí eu fui, quando eu fui buscando, a coisa começou a ferver. Apareceu um monte de trabalho. Eu estava sem nada, não trabalho. Eu falei com o pastor, trabalho lá embaixo, eu trabalhava com cobertura metálica, com sol. Mas você está vendo, não é só palavras, é palavras e também ação. Oração, está dizendo ação. Orar e ação. Né? Então aqui está bem escrito aqui. Voz, médico, que não vale nada. Numa ocasião eu estava em casa assim, escutei um alvoroço, eu estava já começando a cochilar, já a dormir. Escutei aquele alvoroço e gritando, meu compadre, acorda aqui, o seu afilhado aqui. Aí o Espírito Santo falou, acorda, levanta. Eu levantei. Quando eu cheguei lá, estava uma conhecida minha aqui na época, quando eu era do mundo, né? Batizei o filho dela. O filho dela estava desfalecido, queimando, ardendo em febre. E aí os vizinhos lá, ia correr para pegar o carro. Isso já era uma hora, uma e pouca da madruga. E aqui eu falou assim, pega o carro e vamos levar ele para o hospital, não sei o quê. Eu falei, não vai levar nada, não dá aquele aqui. Aí eu peguei ele, estava queimando em febre, eu levantei, mais forte é o que